E aí galera do Saltim, continuando mais uma série sobre família, o tema de hoje é mudança. E hoje, para comemorar esse tema, mudamos de cenário. E também nós estamos aqui com a Thaís, que também mudou de idade. Então vamos... Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades. Leva Thaís, oh meu Deus do céu. Vamos que vamos. Como nós apresentamos no começo, a Thaís vai estar aqui com a gente, não como entrevistada, não como convidada, mas como uma pessoa que aceitou o desafio de estar conosco, trabalhando no Saltim. Queria pedir para Thaís se apresentar. Então, pessoal, meu nome é Thaís, eu tô aqui há mais ou menos um ano na Sal da Terra e eu tô muito feliz de fazer parte dessa equipe do Saltim e também poder hoje falar sobre o nosso tema família. E vamos começar com uma coisa óbvia, as coisas mudam. Seja no seu lugar de trabalho, escola, igreja, as coisas sempre mudarão. Não importa o que a gente faça, não importa o tanto que a gente trabalhe para as coisas permanecerem do mesmo jeito, as coisas vão mudar. E Thaís, existe um ambiente, um lugar que nos incomoda muito quando a gente fala sobre essa questão de mudança, que a gente não gosta, que é o ambiente familiar. O ambiente familiar é um ambiente que era para ser um lugar, o propósito dele é para ser um lugar seguro. E quando há mudança nesse ambiente familiar, nesse lugar que nos traz segurança, isso nos abala. Então muitas vezes talvez os seus pais se divorciaram, talvez você tenha perdido alguém da sua família, alguém que morreu, talvez você mudou de casa e talvez seu irmão foi para uma faculdade. Então são coisas que nos abalam. E isso nos abalando nos traz um pouco de dificuldade para estar seguindo a nossa vida. E a Bíblia fala sobre isso, né? Sim, ela fala sobre isso. Em Eclesiastes, no capítulo 3, vai falar que há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de sorrir, tempo de prantear. E o rei Salomão, quando ele faz esse tipo de reflexão, ele olha para toda a sua vida já ao fim da vida e ele percebe que essa mudança ela é inevitável. Então, quando nós temos esse tipo de reflexão da parte do rei Salomão, fica muito mais fácil nós lidarmos com todas essas mudanças que nós vamos passar ao longo da nossa vida. E você estava até conversando comigo essa semana sobre que você teve várias mudanças, né, na sua família, né? Isso. Queria que você falasse um pouquinho também sobre essas mudanças. Então, como eu sou filha de militar, eu morei em alguns estados desse Brasil. Morei em Manaus, morei no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Recife, em Brasília e agora eu tô em Goiânia. E em cada lugar que eu passei, eu tive que aprender a lidar com esses desafios das mudanças dentro da nossa família. Então muitas vezes nós tivemos o rompimento de muitos laços, com amigos, com escola, com vizinhos. E muitas vezes eu via ali vários processos de Deus dentro da nossa família e principalmente na minha vida hoje. Porque tem muitos processos que nós vamos passar dentro da nossa família e a gente só vai entender tempos depois, como o próprio rei Salomão coloca lá no livro de Eclesiastes. Isso é verdade. Eu também tenho algumas histórias, né? Alguns testemunhos na minha vida, né? Que causaram, assim, um abalo. Antes de eu casar e depois que eu casei e agora eu tenho 2 filhos. Antes de eu casar, algo que abalou muito a minha casa foi a perda do meu irmão mais novo. Então, ele com 17 anos, 18 anos, ele foi diagnosticado com câncer. Foi um ano de tratamento e dentro desse um ano, com uma doença tão complicada, isso causou um abalo na estrutura da minha casa. Então, financeiramente, emocionalmente, enfim, foi uma complicação. Depois de um ano, ele veio a falecer. E isso causou um abalo na minha casa. Então, a gente ficou totalmente desestruturado ali, familiarmente. E outra questão também que causou abalo na minha casa, agora como casado, né? Em 2016, eu mudei para a Austrália com a minha família, né? Eu, minha esposa e meus 2 filhos. Naquela época, meu filho mais velho tinha 6 e a minha filha mais nova 2 anos. E nós passamos lá 3 anos, quase 4 anos. Nós voltamos para o Brasil com um processo de pensar, nós vamos ficar um ano e depois nós vamos retornar. E quando nós voltamos para ficar um ano, veio a pandemia. Nossa! O que aconteceu? O mundo se fechou. E nesse um ano, para ficar aqui, nós já vamos inteirar 2 anos. Isso causou um abalo muito grande na minha casa, com os meus filhos, até hoje, os meus filhos perguntam quando que a gente vai voltar.
E é algo que também a pandemia causou, não só na minha casa, mas na casa de todos, né? Então, assim, destruturou as nossas casas esse vírus. Foi uma mudança inesperada, né? Ninguém esperava essa mudança. Eu acho que não só na sua casa, como na casa de muitas pessoas hoje, né? Muitas pessoas perderam os seus entes queridos, muitas crianças e adolescentes já não estão mais nas aulas presenciais e sentem essa falta, e a gente precisa ter esse olhar mais bíblico para isso, saber que Deus ele está conosco mesmo em meio a tanto caos, tantas notícias ruins que a gente vê pela TV. Então a gente tem que lembrar nesses momentos difíceis do Salmo 23, que é quando Deus fala que ele é o nosso pastor. O bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Dica para as nossas vidas de que Ele está conosco. Mesmo quando as coisas parecem dizer que não, Deus está conosco em todas essas circunstâncias. E elas fazem parte desse processo de Deus na vida de cada pessoa para que nós sejamos parecidos com Ele. E quando você também comentou sobre o versículo de Eclesiastes, né? Então, assim, Salomão já falou, é uma coisa previsível. Não adianta, irão acontecer mudanças na sua vida. Vai ser tempo de alegria, tempo de tristeza, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de mudar. Então, isso é esperado, a gente não tem como lutar contra isso. E como você falou, nós temos um pastor que cuida da gente. Exatamente. E tem outro versículo também que Deus ele faz essa promessa para a nossa vida, não uma promessa falando que vai tirar a gente dessas mudanças, né? Não é uma promessa assim, infelizmente, né? Mas é uma promessa que fala o seguinte, lá no livro de Isaías, capítulo 43, versos 2, fala o seguinte: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! A promessa é que nós iremos passar por essas mudanças, mas Deus ele vai estar conosco em todo este processo. E também tem a outro versículo, né, do mesmo Salmo 23, versículo 4, né, que também fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, passar por esses processos, nós vamos passar, mas nós precisamos estar sabidos que Deus estará conosco para nos ajudar a passar por todos esses processos. Exatamente, por isso que nós temos que ter a certeza de que são processos, não é para sempre. Então, muitas vezes a gente precisa ser lembrado desses versículos, precisamos ser lembrados dessas verdades, de que há tempo para todas as coisas e toda e qualquer mudança que nós venhamos passar faz parte da vontade de Deus para as nossas vidas. Thaís, a gente entende, né, que há essas mudanças, é inevitável essas mudanças, como nós comentamos, e que Deus vai estar conosco, e esse processo de Deus estar conosco nessa mudança, também há o lado bom também, né? Sim. Que é o lado bom de conhecer novas pessoas. Eu acredito que você conheceu várias pessoas, fez várias amizades nessas mudanças suas aí pelo mundo. Com certeza, esse processo também de passar pelas mudanças, ainda que às vezes pareça ser muito difícil, também tem um lado muito bom nisso, porque você conhece novas pessoas, novas culturas, você sai muito mais consciente desses processos, de que eles são necessários para que você cresça como pessoa, para que você cresça também como alguém parecido com Cristo. Porque muitas vezes quando nós estamos nesse ambiente que é muito confortável, que é muito tranquilo pra gente, a gente não consegue desenvolver muitas potencialidades que Deus tem na nossa vida. Então nós precisamos sim passar por essas mudanças, precisamos sim conhecer novas pessoas, passar por novos lugares, para que essa vontade que Deus tem nas nossas vidas, que o caráter de Cristo seja forjado em nós, ele seja mesmo de fato desenvolvido ao longo desses processos. Então, Thaís, pegando um exemplo bem prático, bíblico, né? Nós podemos ver na vida de José. Ele tinha um ambiente ali familiar seguro, com o papaizinho dele dando tudo que ele queria, né? Acredito, Jerry, pela segunda vez em 3 anos eu já fui chamada aqui na diretoria. É desse jeito que quer chegar em Harvard, Jerry. Tu quer chegar em Harvard, Massachusetts, Jerry, sim? E chegou um momento que ele foi vendido, né, para ser escravo em outra terra. E durante esse processo, às vezes a gente lê o começo e a gente não consegue entender. Ele passou por várias dificuldades, mas a gente consegue, quando a gente lê esse texto, essa história, a gente vê lá na frente que até mesmo o José, ele fala sobre isso, né, que ele não foi vendido pelos irmãos dele, mas quem o trouxe,
quem o levou para o Egito foi Deus, porque quando ele estava ali, ele pôde ajudar a família dele, num período que era um período de fome na terra deles, né? Em todo mundo. Humildade. Então a gente pode também entender isso, que é um processo de Deus e Deus quer nos levar à maturidade para um propósito, né? Verdade, e a gente percebe que José, ele, se não tivesse passado por tantas mudanças e tantas dificuldades, ele não teria se tornado o homem que se tornou. Então existe mesmo essa necessidade dessas mudanças, tanto em nós quanto na nossa família, para que nós façamos a vontade de Deus em nós. Tá, ainda ouvi aqui que eles estão pressionando para partir para a parte final, então vamos. Então vamos. Passar. Ouvindo meu pantão. Algum som. Então, Thaís, vamos só recapitular, né, o que nós falamos aqui. Nós entendemos que a mudança é difícil, é algo complicado quando se trata também de um ambiente familiar, né? E também a gente pode lembrar também aqui que diante dessas mudanças, diante desses processos, Deus está conosco para estar nos levando a um amadurecimento, a um crescimento espiritual. E também é algo importante da gente lembrar é que nós temos também uma família espiritual, né? Que é a igreja, somos nós, que nós temos aí andado há anos juntos, né? Os adolescentes, as pessoas que estão nos escutando, podem contar também com a gente para estar podendo orar por eles, para poder estar acompanhando eles, né? Eu gostaria assim de terminar, poderia fazer uma oração pra gente. Sim. A respeito disso, pra gente poder terminar. Vamos orar então? Pai, nós te damos graças, Senhor, porque sabemos que o Senhor é soberano sobre toda e qualquer situação nas nossas vidas. Mesmo as mudanças que às vezes nós não queremos passar, o Senhor também está no controle delas. Então nós pedimos que em meio a esse tempo que estamos vivendo, nós possamos ter o discernimento que o Senhor está cuidando de nós como nosso pastor, cuidando Amém. De toda e qualquer situação que estamos vivendo e que todas elas cooperam para a Tua vontade em nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. É isso aí, galera. Até mais. See you later. Seu nome? Aí ele falou Alonso. Aí ele olhou, não, seu nome tá aqui não, rapaz, você pode ir embora. Aí ele falou assim, não, pode olhar aí que meu nome tá aí não tá em Alonso aqui não. Aí quando ele tava indo embora, o pessoal tava testando o som. Aí o pessoal, Alonso. Aí o segurança, volta aqui, tá te chamando lá. Não deu conta, não. Ai. O bom é que o Dudu falou, José estava num ambiente seguro, protegido pelos seus irmãos, a família dele. Eu fiquei pensando nisso, gente. Eu falei, olha, eu não queria estar nesse ambiente seguro, não era uns 11 me vender. Sobre família. Essa é sobre família.